Ok, já estamos gravando então. Bom dia a todos. Essa é a aula da semana 12, né? A primeira aula de fato, é a segunda semana do módulo 2 e a primeira com atividades, né? Então já estamos na reta final aí, daqui para o final do curso, falta pouca coisa, tá bom? Bom dia a todos, o Leonardo está aqui me cumprimentando. Bom dia, Leonardo. Vamos seguir então com a aula de hoje. Eu só lembro que os resultados das tarefas 3/2 e do TCC 3/2 estão numa mensagem lá no fórum de notícias, né? Devido a essas mudanças de grupo, não foi possível divulgar como anteriormente. Elas estão lá, não vai aparecer no livro de notas de vocês, mas são aquelas as notas que serão contadas para o resultado final, tá bom? Então deem uma olhadinha lá. Ok, vamos então começar série de potências e hoje a gente vai ver por que a gente está interessado nessas séries. A ideia principal é o seguinte: historicamente, né, quando você tem um problema que não tem solução, a ideia é aumentar o conjunto onde você busca essas soluções para incluir as soluções do que você está querendo, né? O exemplo mais conhecido disso e mais emblemático, né, é o da raiz de 2. Né? Os gregos não sabiam, né, que essa equação aqui tinha solução. Por quê? Porque para eles os únicos números eram as frações, a raiz de 2 não é uma fração, então essa equação permaneceu sem soluções por séculos e séculos. Né? Muito depois, com a revolução na matemática provocada por Newton, Leibniz, essas coisas todas, foram inventados os números reais para, em particular, resolver essa equação. Então você aumentou as frações para os números reais e conseguiu fazer isso. Né? Outro exemplo curioso é se aqui, né, você, em vez de mais, em vez de menos, você coloca aqui um mais, ops, né? Aí, puxa, você está com outro problema, que são os números complexos. Então, de novo, para resolver essa equação com o mais aqui, né, você tem que inventar números novos para resolver. A gente está num problema muito parecido, que é o seguinte: nós vamos agora começar o estudo de equações diferenciais com coeficientes variáveis. E esse é um exemplo de uma equação como essa. É chamada equação de Hermite, super famosa. Ela vai aparecer no estudo do oscilador harmônico quântico. Nós vamos ver isso direitinho. Como é que ela aparece, como é que ela resolve, etc. Né? E devido a esse Tzinho que aparece aqui, aquelas técnicas anteriores não funcionam. Não funciona a Laplace, não funciona aquela do polinômio característico, né? Se você tentar uma solução isso aqui na forma de uma exponencial, não dá certo, esse T aqui complica tudo. Então você está numa situação semelhante a essa questão anterior. Uma equação que com as funções já conhecidas não tem solução. Opa, então qual é a atitude histórica? É a gente aumentar o conjunto de funções. Aumentar o conjunto de funções de maneira a incluir soluções disso daqui. E é claro, a pergunta é como fazer isso, né? Onde é que eu vou buscar essas novas soluções? Né? E aqui está a motivação para isso, olha só. Né? A gente começa com o jeito mais ingênuo possível, né? Fazendo, olha, eu tentei a exponencial, não deu certo, eu tentei exponencial complexa, também não funciona. Eu vou tentar um polinômio. Oxe, um polinômio simples, a gente escolheu o grau 5 só para ilustrar as coisas, né? Mas a gente, olha, vamos supor que a solução seja um polinômio, né? E impor a equação aqui e calcular os coeficientes por meio da equação, para ter alguma coisa que funcione lá. Vamos ver se funciona.
Então, o que a gente faz? A gente pega e deriva, né? Quando deriva, o grau passa de grau 5 para grau 4, né? Então, a derivada do A0 é 0, a derivada disso aqui é o A1, a derivada disso é 2A2, 3A3 t ao quadrado e assim por diante. Calcula a derivada segunda também. Tá bom? É isso aqui que está certo. Quando a gente calcula a derivada segunda, a gente percebe o seguinte: o polinômio original era de grau 5, a derivada é de grau 4 e a derivada segunda é de grau 3. Vai caindo os graus aí. Então vamos impor a equação. Aqui está o y duas linhas, só até o grau 3. T vezes y' vai fazer t vezes tudo isso. E aí vai aumentar um grau aqui, ó, vai ficar com grau 5. Com grau 5. E aqui está o 2 lambda vezes o próprio polinômio, que é de grau 5 também. Aí aqui está tudo colocado, ó, nas potências certas, né? Aqui está as potências constantes, as multiplicadas por t ao quadrado, por t ao cubo, e aqui aparece uma lacuna. Isso aqui vai ser importante, né? Na derivada segunda, não tem potência 4 nem potência 5. Né? Okay? E aí a gente percebe o seguinte, ó, nessa coluna tem o A1 e o A3. Nessa coluna tem o A2 e o A4. Nessa coluna tem o A3 e o A5. Mas nessa coluna só tem o A4. Oxe, e aqui também só tem o A5. Tá bom? Ok. Então o que a gente vai fazer? A gente vai querer que todo esse polinômio aqui seja um polinômio identicamente nulo, que é o outro lado da equação. Né? Ok? Então o que a gente vai fazer? Igualar todos esses coeficientes a zero. A gente coloca aqui os coeficientes constantes juntos, os múltiplos de t todos juntos, os múltiplos de t ao quadrado todos juntos, de t ao cubo, de t à quarta e de t à quinta. Né? E iguala todos eles a zero. Então quem é que vai ser o A2? O A2 pode ser dado em termos do A0 assim, né? Essa soma tem que ser zero, então eu isolo o A2 daqui. No A3, mesma coisa, ó. Eu isolo o A3 e o A3 tem que ser dado em termos do A1 desse jeito daqui. Né? O A4, aqui que é um múltiplo de t ao quadrado, né? Essa daqui, ó, né? Pode ser dado em termos do A2 assim. Né? Ok? E o A5, que é aqui aparece em t ao cubo, né? Pode ser dado em termos do A3 desse jeito. Essas igualdades são muito interessantes pelo seguinte: o lambda aqui é um número fixo, um número, né, que a gente vai ver, isso daqui são os níveis de energia do oscilador harmônico quântico, mas são dados, são coisas que estão paradas aí. E aí eu consigo expressar o A2 em termos do A0, e depois eu consigo expressar o A4 em termos do A2. Como o A2 era dado em termos do A0, o A4 fica em termos do A0. Né? Então essas fórmulas são ditas fórmulas de recorrência. Elas já apareceram ontem, não apareceram antes, né? Na sequência de Fibonacci. Né? Os termos seguintes eram dados em termos dos anteriores. E isso daqui é muito parecido com aquela situação. Então essas aqui são coisas muito boas. Mas em razão dessa lacuna que apareceu aqui, ó, no TA4 só aparece o A4, não aparece outras relações. Então aqui aparece isso daqui, o A0. Da mesma forma essa daqui. Então, enquanto que essas aqui são coisas muito boas, você define o seguinte em termos dos anteriores, essas aqui estragam a brincadeira, por assim dizer. Estragam a brincadeira porque aqui o que acontece? Se o lambda for diferente de 4, o A4 tem que ser 0. E se o lambda também for diferente de 5, o A5 tem que ser 0. Mas olha só, se o A5 for 0, o A3 também vai ser 0. Se o A4 é 0, o A2 também dá 0.
Aí zera tudo, aí acaba a brincadeira, né? Aí você pensa, poxa, uma ideia muito legal como essa daqui não deu certo porque o grau da derivada segunda é menor do que o grau da próprio polinômio. E essa diferença de graus gera essa lacuna aqui no final que atrapalha a brincadeira, né? É isso aí que a gente está explicando aqui agora, né? Essas igualdades em 4, as igualdades em 4 eram aquelas que o A4 tinha que ser zero, etc. Elas estragam a brincadeira. Mas eu posso pensar, olha, se, se o grau da derivada segunda fosse igual ao grau do próprio polinômio, tudo funcionaria. Mas é claro que se eu tiver um polinômio, eu derivo duas vezes, cai duas coisas lá. Mas tem uma ideia interessante, ó. Se eu considerar um polinômio infinito, uau, olha só, num polinômio infinito, se eu derivar uma vez, a derivada tem o mesmo grau, entre aspas, né, da própria função. Esse é um paradoxo do infinito, né? Porque o infinito menos um é infinito. Eu estou brincando, é só para a gente entender aqui o que está acontecendo, né? Numa situação como essa, se eu derivo, quem é que vai ser a derivada? A1, 2A2t, 3A3t ao quadrado, 4A4t ao cubo, etc. É só derivar termo a termo esse negócio daqui, né? Mas como eu estou somando de n igual a zero até infinito, olha, se eu tiver aqui em cima n menos 1, não tem problema, vai somar igual. Tá vendo? Poxa, então a derivada primeira vai ser dada por isso, e a derivada segunda por isso daqui. Veja que aqui tem um detalhezinho, né? Aqui eu estou somando de n igual a zero em diante para incluir esse termo aqui que é independente do t. Quando eu derivo, esse termo some, fica o A1. E eu derivando termo a termo, fica n a n, t elevado a n menos 1. Com n começando de 1. Porque n igual a 1, fica t igual a 0, dá 1 vezes a 1. Para n igual a 2, aqui fica 1, né? Fica 2 vezes a 2, tá? Aqui. E assim por diante. Derivada segunda, a mesma coisa. Derivo essa que está aqui em cima. 2A2, olha só. 2 vezes 3 vezes o A3, T. Caiu 2 graus aqui. 3 vezes o A4, 3 vezes 4 vezes A4, T ao quadrado, é a derivada desse daqui. E assim por diante, olha. Fica n menos 1, n a n, t elevado a n menos 2, a partir de 2. Agora, como a soma é infinita, todos têm o mesmo grau. Poxa, essa é que é a ideia interessante, né? E por que a gente está interessado em séries? Porque isso aqui é uma série. Né? Okay? E a gente vai ver, devido a essas potências que aparecem aqui, é chamado série de potências, porque elas aparecem nessa hora de cá. Mas essa soma já não é tão estranha quanto seria há 2 aulas atrás, né? Agora a gente já sabe somar termos infinitos, etc. Como é que a gente faz isso? Faz as somas parciais e passa o limite nas somas parciais. Tá bom? Poxa, então a ideia está muito legal. Aí a gente fica entusiasmadíssimo com essa ideia, né? E aí a gente vê que aquelas relações de recorrência que antes eram válidas só até 4, quando o polinômio tinha grau 5, agora vale em geral. É só usar aquela mesma ideia anterior, né? Usar essa ideia aqui, olha, né? Coloca, agora você tem uma soma infinita de cá, tem uma soma infinita de cá, tem uma soma infinita de cá, coloca sempre em evidência, vocês vão ter uma soma infinita aqui agora, né? Só que termos todos semelhantes a essas de cá. Essas aqui vão sumir
porque essa lacuna vai deixar de existir. Então vai ser lá, em geral, como é que a gente vai obter? Então aqui. Essas são então as relações de recorrência. Tá certo? Essa daqui é assim. E aí a gente pode ver aqui o seguinte: o A0 determina o A2 e o A2 determina o A4. Depois, mais adiante, o A4 vai determinar o A6 e assim por diante. Então o A0 determina todos os coeficientes pares, enquanto que o A1 determina os coeficientes ímpares, né? Aqui o A1 determina o A3, né? O A3 determina o A5, então o A1 determina o A5 e assim por diante. Aí a gente deixa esses dois, o A0 e o A1, livre e monta o que é que dá o resultado. Como é que vai ser o resultado? Vai ficar A0 vezes A1, né? Aí eu vou voltar aqui, olha, né? E somar só os termos pares. Então eu vou somar A0 mais 2A2 mais 4A4 e assim por diante. Somando, uso isso daqui, né, para fazer o seguinte, olha, vai ficar A0 vezes 1, aqui está o A2 vezes T ao quadrado. Quem é o A2? Está lá, olha, em termos do A0. Tá bom? Depois vai ficar o A4TA4. Quem é o A4? O A4 é esse número vezes o A2 e o A2 está aqui. Então vai ficar 2 vezes 2 menos lambda sobre 4 vezes 3. Tudo isso vezes 2 vezes menos lambda sobre 2 vezes TA4. Uau! E aqui está aparecendo embaixo um fatorial, tá vendo? Esse fatorial é muito legal porque ele cresce rápido e esses termos são relativamente pequenos se o n for grande, o que facilita muito o estudo dessas séries aí. Tá bom? Então a gente faz isso aqui com o A0 e faz isso aqui agora com o A1, com os termos ímpares, né? Então a gente volta aqui, vai somar só os termos ímpares. A1 vezes T, A3 vezes T ao cubo, A5 vezes T à quinta e assim por diante. Somando vai ficar A1 vezes T, né? Aqui é A3 vezes T ao cubo. Mas quem é o A3? Está aqui, ó. É o 2 que multiplica 1 menos lambda sobre 3 vezes 2. Né? Ok. E aqui está o A5 que multiplica até a quinta. Quem é o A5? O A5 está aqui, olha, né? É 2 vezes 3 menos lambda sobre 5 vezes 4 vezes o A3. E o A3 está aqui em termos do A1. Coloca um A1 em evidência, fica isso daqui. Agora, olha que coisa interessante. Isso daqui já lembra muito aquele conjunto fundamental de soluções, né? Porque a solução é dada com uma combinação linear A0 vezes isso, mais A1 vezes isso, dessas duas funções, se é que isso daqui são funções. Então, puxa, a gente redescobriu um caso que tinha que ser, né? A gente sabe que uma equação de segunda ordem sempre tem um sistema fundamental de solução, a gente não sabia achar e agora estamos achando. Então está aqui, ó. Essa série de potências aqui, né, junto com essa outra, forma um conjunto fundamental de soluções para a equação de Hermite. Mas a grande novidade é a seguinte: a gente vai ver que isso aqui de fato define uma função. Mas a função definida por isso daqui, exatamente como a outra definida por isso daqui, né, essas duas funções não são funções elementares do cálculo. Uau! Então a gente está, de alguma forma, aumentando o conjunto das funções onde buscar as soluções. Isso aqui não é um exponencial, não é um seno, não é um logaritmo, não é nada do que a gente já conhece. Essa é uma função nova. E a gente vai procurar essa ideia para definir muitas outras funções novas. Poxa, olha que interessante, né? Então tá aí, né?
Então, se vocês perguntarem, poxa, por que a gente está estudando séries? Porque séries, em particular as séries de potência, como essa que a gente está estudando aqui, né? Como essas séries aqui, é uma forma fantástica da gente construir funções novas, um conjunto inteiro de novas funções. E dentro desse conjunto, aquilo que a gente não conseguia antes, que eram soluções com coeficientes variáveis, agora a gente consegue. Uau! Então, tudo de bom com essas séries de potências aí, né? Tá bom? Essas vão ser, sim, uma coisa importante daqui para frente, gente. A gente vai ter que saber lidar com isso daí. Então, tá certo. Com essas motivações todas, né, a gente vai estudar a série de potência um pouquinho mais geral. Essa série a gente diz que está centrada no t igual a zero. Centrada lá em torno do t igual a zero. A série pode ser, a gente vai ver, centrada em torno de um outro ponto, que é um t0 qualquer. Certo? Não complica nem simplifica as coisas a gente considerar isso daqui. Isso aqui é uma série de potências. De fato, essa daqui são as somas parciais, né? Okay? Dado uma sequência como essa, em um número t0, você define as somas parciais, que são essa daqui. Se o limite existe, né? Esse limite pode ou não existir. Se ele existe, você diz que a série é convergente. Se o limite não existe, ela é divergente. E a convergência ou não depende tanto dos coeficientes como do t, né? Esse t aqui interfere na brincadeira. Por exemplo, para valores grandes de t, pode ser que isso aqui dê problema. Enquanto que para valores muito pequenos, pode ser que não dê problema. Por exemplo, se o t for igual a t0, tudo isso aqui zero. Aí as somas parciais ficam triviais, todas iguais a essa daqui, e aí é claro que o limite existe. Então, para t igual a t0, esse aqui é verdade e o limite existe. Então, para esse t, essa série converge. Agora, para outros valores, ela pode ou não convergir. Agora, indique por D, né, esse conjunto para os quais essa série aqui converge. Isso define uma função. Nesse conjunto em E, uma função que é dada pela série de potência. Tá certo? Então, essa é uma maneira nova de definir funções, e a gente vai ver que esse conjunto é mesmo muito grande. Grande o suficiente para resolver coisas assim, que é a equação de limite. Tá bom? Então, tá aí a brincadeira, né, dessas divisões aí assim. Né? Então, essa daí é uma coisa importante daí. Agora, vamos ver o seguinte, né? Vamos supor que o lambda seja diferente de um inteiro, para isso aqui nunca se anular, né? Ok? Eu quero saber os valores de t para os quais aquela série lá que a gente viu, a série em 6, são essas séries aqui, certo? Tem a série dos termos pares e a série dos termos ímpares. E como é que a gente obteve essa série? Com essas relações de recorrência aqui. Então, vamos usar essas relações de recorrência para decidir sobre a convergência disso daqui, certo? Vamos ver como é que fica aqui. Então, olha só, eu vou supor o seguinte, essa daqui é todos os termos pares, né? Okay? No caso da primeira série lá, dos termos pares, esse daqui é a relação de recorrência em geral, e a relação de recorrência só para os pares está assim, né? 2J, 2J. Aqui o que era J passa a ser 2J. Tá legal? Mas esse é o teste da razão. Ó. Eu pego o termo seguinte e divido pelo anterior. O seguinte dividido pelo anterior. Dá t ao quadrado. Uau! Né? Então, quando eu passar o limite aqui, com J tendendo a infinito, olha só, tudo isso daqui, aqui embaixo fica J ao quadrado. Aqui em cima fica só J.
Então, quando eu passo esse limite, dá zero. Uau, e dá zero para todo t real. Caramba, então se a gente voltar aqui agora nessa série, usando o teste da razão, a gente percebe que essa série converge para todo t real. E ela é gozada porque, olha só, né? Todos os termos são positivos, né? Pelo menos os coeficientes aqui são todos positivos. Aí, com o teste da razão, a gente consegue mostrar que ela converge para todo T. E da mesma forma para outra. Então, aquelas séries, de fato, definem funções. E funções bem interessantes, como a gente vai ver. Né? Okay? Então, a brincadeira é que esse resultado, pelo menos uma boa notícia, porque, né, o candidato à solução já está definido para lá. Tá bom? Ok. Agora vamos ver uma outra série assim, um pouquinho diferente, mas que os coeficientes aqui não são só pares ou só ímpares. Eles são assim, né? É uma série dosada que é 1 mais, né? Eu estou chamando de j igual a 1 até infinito, t elevado a j sobre j. Eu separei o t igual a 0 aqui, porque eu tenho um problema do denominador, né? Então ficou separado, ficou 1 mais t ao quadrado sobre 2, t ao cubo sobre 3, etc. Como é que essa série funciona? A diferença é que agora as potências não são só pares ou só ímpares, mas são essas potências aqui todas. Né? Então a série converge para t igual a 0 e a série converge para o número 1. Isso aqui não tem problema. Se t é positivo, os termos são todos positivos. E a gente pode, de novo, usar o teste da razão. Eu calculo o teste da razão e eu faço agora o seguinte dividido pelo anterior. Quando eu faço essa conta, dá isso daqui. E aí tem uma diferença um pouquinho, uma diferença em relação ao anterior. Antes o limite era 0 para todo t. Agora não, né? Esse limite depende do t. E aí o t vai ser, esse limite aqui dá 1, fica t. Então o que diz o teste da razão? Se esse limite for menor do que 1, a série aqui converge. Então, se t for menor do que 1, ela converge. E se t for maior do que 1, ela diverge. Para t igual a 1, nada se pode dizer. Agora, para t igual a 1, que série é essa daqui? Olha só. A série é o seguinte. 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5. Vocês se lembram da série harmônica que a gente estudou na aula passada, né? É harmônica porque são os harmônicos da nota fundamental 1, né? Que a gente viu que a série diverge. Essa foi aquela série que a gente viu que para somas parciais ser maior do que 20, tinha que ter mais de 100 milhões de termos. Um negócio assim surpreendente, mas ela diverge. E ela diverge pelo teste da integral, né? A integral dá um log e aí tudo dá errado. Né? Ok. Então, tá lá, tudo para valores, só para valores positivos de t, porque se t for negativo, eu vou ter um problema de sinal aqui. Certo? Essa daqui a gente vai ver como é que isso funciona. Mas resumindo até agora, se t for menor do que 1, ela converge, maior do que 1 diverge, e para t igual a série harmônica, que diverge. Então o resumo é esse. Ó. Ela converge para valores de t positivo aqui. 0, 1. Aberto e 1. Então para isso define uma função, está tudo direitinho. Agora, qual é o problema de mudar o sinal aqui? O problema de mudar o sinal, e é por isso que o teste da razão só se aplica para coisas, termos positivos, é o seguinte: se os termos são todos positivos, as somas parciais formam uma sequência não decrescente. Né? Por quê? Porque, né, a seguinte, ó, o Sn mais 1, é igual ao anterior mais isso. Então ela aumenta.
Então ela tem forma uma sequência que não diminui pelo menos, né? Ok? Então ela não diminui. Então no axioma de completude que a gente viu na aula passada, né? Se ela for limitada superiormente, ela é convergente. Então essa que é a coisa. E é por isso que a série com termos positivos é mais fácil de estudar, porque as sequências são monótonas, as sequências das somas parciais, e basta você ver se é limitado superiormente ou não. Mas no caso dessa daqui, ó, né, dessa série que muda, ela não tem essa propriedade. Então, por exemplo, aqui muito próximo dessa daqui, olha, né, muito próxima dessa anterior para t igual a 1, é essa outra série aqui. É só difere um detalhe do outro, mas é essencialmente a mesma coisa. É essa série aqui, essa série, para t igual a menos 1. Eu vou só multiplicar por menos 1, tatati, para essa série aqui. Qual é a dificuldade dessa série? Ela começa com 1 e diminui. Depois ela aumenta, depois diminui. Depois aumenta, depois diminui. E essa alternância de aumentar e diminuir confunde a convergência. A gente não sabe estudar, pelo menos não é como anteriormente. Mas aí a gente olhando direitinho aqui, a gente percebe uma coisa super interessante. Olha só, eu vou pegar o S2. O S2 é só a soma até aqui, né? Do S2 eu vou pular direto para o S4. Então eu vou pegar a anterior e somar isso daqui. Agora essa soma é positiva. Uau! Então quem é o S4? É o S2 mais isso. E isso daqui é positivo. Quem é o S6? O S6 é a soma até aqui, né? É o S4, que somou até aqui, mais essa soma, que é positivo. Uau! Então, olha só, né? O SN é sempre a soma par anterior somado dessa quantidade, que é positiva. Então, se eu olhar as somas pares, eu tenho uma coisa monótona, que é crescente. Né? Ok? Aqui, olha, está sempre aumentando. Tá vendo? Tá aqui essa soma. Porque esses valores aqui são positivos. Aí olho já agora para somas ímpares. As somas ímpares, vamos fazer, começa com S1, que é isso daqui. O S3 é o S1. Agora olha só, vamos voltar lá para a gente ver um pouquinho. Né? Tá aqui, olha. Eu vou somar até o número 3. Então vai ser esse, menos esse, é isso daqui, né? Até o número 3. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse sinal de menos em evidência. Fica menos 1 terço. Vou colocar esse sinal de menos em evidência. Então olha só como é que vai ficar. Vai ficar 1 menos, meio menos 1 terço. Qual a diferença? Qual é a vantagem, aliás? É que agora isso aqui é positivo. Uau! E quem vai ser o S5? Mesma coisa, vai ser o anterior, eu coloco o sinal de menos em evidência, fico com uma coisa positiva, que vai ser assim. Então o S2N mais 1 é o S2N menos 1, né, o ímpar anterior, subtraído de alguma coisa. Então, olha só, estão diminuindo. Uau! Aqui está uma figurinha super legal que ilustra bem o que está acontecendo. Né? As somas ímpares estão em vermelho, elas diminuem. Okay? As somas pares estão em azul, elas só aumentam. Uau! E essa monotonicidade ajuda bastante. Né? Então, só para a gente resumir, vamos voltar um pouquinho antes aqui, né? No teste da razão, se os termos são positivos, né, todos positivos é bem fácil. Se os termos mudam de sinal, você está com um problema. E aqui esse exemplo ilustra que tipo de problema acontece. Você perde a monotonicidade e tem que argumentar com alguma coisa muito específica aqui. Né? Aí a gente brigou um pouquinho
e conseguimos alguma monotonicidade, né, usando coisas muito específicas da série aqui. Então, o que está faltando só? Essa daqui, ela diminui. Se ela for limitada inferiormente, pelo axioma da completude dos reais, ela converge. E essa daqui que aumenta, se ela for limitada superiormente, então ela converge, pelo mesmo motivo. E aqui tem um truque sujo para conseguir essas limitações, que são os seguintes, né? Vamos estudar separadamente isso daqui. Agora eu vou voltar e olhar para o S2N, os pares. Como é que é o S2N? O S2N é o seguinte, você soma essa quantidade ao S2N para ter essa daqui. Você está somando essa quantidade. Vamos voltar lá na série para a gente ver como é que está acontecendo. Vamos ver as somas pares. Por exemplo, quem é o S2? O S2, vamos ver quem é o S3. O S3 é o S2 mais isso. Então, o S2, que é isso daqui, é o S3 menos isso. Uma coisa positiva. Tá bom? Quem é o S4? O S4 é o S5 menos isso daqui. Menos isso daqui. Então, tem sempre um sinal de menos lá. O S2N é o seguinte menos isso. Agora, todos esses aqui, ó, essas séries ímpares, são assim. Ó. Elas estão diminuindo. Então, todas as seguintes, né, isso daqui é menor do que isso, porque isso aqui é positivo, e todas elas são menores do que o primeiro. Estão diminuindo. Uau! Então, todas essas séries pares são menores ou iguais que essa primeira, que é 1. Então, está ilustrado aqui, ó, as somas pares são limitadas por 1. E as ímpares? Vamos voltar lá um pouquinho de novo e ver como é que as ímpares estão funcionando. A ímpar é isso daqui. Né? A ímpar é a par mais isso. O S5 é a par mais isso. O S7, né, é o S6 mais 1 sobre 7. Então, eu estou somando alguma coisa. É o S2N mais isso daqui. Agora, então eu estou somando uma coisa positiva. Isso é sempre maior ou igual que o S2N, porque esse é positivo. Agora, o que acontece com essas séries? Né? Essas séries só aumentam. Né? Então, o S2N, que está aqui adiante, é sempre maior do que essa que está aqui embaixo. E essa que está aqui embaixo, a primeira delas é a meia. Uau! Então, o que acontece com as limitações? As somas pares são sempre menores do que 1 e são monótonas, então são convergentes. As somas ímpares são decrescentes, mas limitadas inferiormente por meio. Uau! Então as duas convergem. Então você indica por SP o limite das pares, por SI o limite das ímpares, e qual é a diferença entre esses dois limites? Ué, as somas ímpares é a par mais isso. E isso daqui tende a zero. Como os limites existem, quem é o SI? O limite das ímpares, que é o limite, né, das pares mais isso. E como esses limites existem, fica esse daqui mais esse, que é igual. Uau! Então os limites são iguais. Então o final da história é que, com um argumento muito especial, a gente conclui que essas séries alternadas aqui, olha, convergem. Mais adiante a gente vai ver que ela converge para um valor conhecido. A gente vai fazer uma mágica e vai conseguir calcular esse valor. Mas o que vocês percebem? Desse exemplo, se a gente for fazer um estudo muito detalhado de cada série, a gente não vai terminar de estudar equações diferenciais nunca, porque cada equação tem um jeito particular de estudar, etc. Né? Então a gente viu que isso daqui é um exemplo complicado. Né?
Então, se a gente percebe, é muito mais complicado se tiver assim. E como é que a gente estuda, por exemplo, vamos voltar agora mais um pouquinho, como é que a gente estuda agora, um pouquinho mais adiante, perdão. Como é que a gente estuda agora, por exemplo, a convergência dessa série para valores de t negativo? Uau, veja que para valores de t negativo dá um problemão, né? Aqui, por exemplo, coloca menos 1. Fica 1 menos 1, mais meio, menos 1/3, mais 1/4, menos 1/5. E aí a gente teria que, para essa série, fazer um argumento semelhante àquele, etc. É um tanto complicado. Então a gente usa um argumento um pouquinho mais simples, que é o seguinte: eu vou, em vez de considerar o sinal, eu vou considerar em valor absoluto. Uau, isso daqui é interessante. Então essa série daqui, a gente diz o seguinte, que ela é absolutamente convergente se em módulo converge. E condicionalmente convergente se ela converge, mas em módulo diverge. Mas em módulo diverge. Então, pelo que a gente viu, olha só, né? Essa série daqui, ela é condicionalmente convergente. Por quê? Porque ela converge. Mas em módulo é a série harmônica que diverge. Uau! Então essa série é uma série complicada, né? Sem módulo ela converge, mas com módulo ela diverge. A gente vai tentar evitar essas séries porque elas são um pouco mais complicadas, né? Essas séries aqui são mais difíceis de serem colocadas. Então, puxa, a gente faz essa diferença. Absolutamente convergente quando converge em módulo. E, né, condicionalmente convergente quando ela converge, mas diverge aqui. Né? Então, para ser condicionalmente convergente, os termos têm que mudar de sinal. Porque se todos têm o mesmo sinal, ela é absolutamente convergente. Então, se ela converge, mas em módulo diverge, é porque muda de sinal. Mas pode acontecer de mudar de sinal e ainda assim convergir, não tem problema. Né? Por exemplo, se eu pegar aqui a série geométrica de razão menos meio, ela muda de sinal. Mas em valor absoluto é essa daqui que converge. Então essa série muda de sinal, mas é absolutamente convergente. E são para essas séries que vale a pena a gente investir mais trabalho, porque elas são um pouco mais simples do que as outras condicionalmente convergentes. E a notícia boa de tudo isso é o seguinte: se ela for absolutamente convergente, então ela própria converge. É claro que se ela for condicionalmente convergente, em módulo ela diverge. Mas se ela for absolutamente convergente, sem os módulos também ela converge. Uau! Então, esse negócio dos módulos ajuda bastante ao que a gente vai querer e, em geral, a gente vai estudar as coisas com a convergência absoluta. Então, agora sim, a gente está pronto para estudar esse exemplo, que é para determinar todos os valores de t para os quais essa série daqui converge. Então, legal? Essa série divididos por j, né? Então é 1 mais t ao quadrado sobre 2, t ao cubo sobre 3, t à quarta sobre 4, etc. Né? Como é que a gente faz isso? A gente já estudou ela para t positivo e agora quer estudar para t negativo. Está lá com uma coisa que muda de sinal. Né? A menos t, por exemplo, se t é negativo, esse fica negativo, o coeficiente ímpar aqui fica negativo e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? Vai estudar em módulo. Estudar em módulo. Estudando em módulo, esse limite aqui dá módulo de t. Então, o que a gente conclui? Se isso daqui for menor do que 1, agora é o teste da razão. Né? Se módulo for menor do que 1, então a série converge absolutamente. E, portanto, ela própria converge. Uau! Então, se você colocar aqui t igual a menos meio, por exemplo, vai ter uma coisa que alterna o sinal, aquele teste da razão, como a gente viu anteriormente, não funciona, mas se você considerar a convergência
absoluta, ela converge. Tá legal? Então, tá bom. Se o t for maior do que 1, isso daqui fica um exponencial, né? T elevado a n aqui, olha, né? Com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, que não tende a zero. Essa aqui tende a infinito. Aí a série diverge, porque o termo geral não tende a zero. Né? Okay. Então, né, pelo que a gente já viu, se o t é 1, né, já foi visto no exemplo 1 que a série diverge, porque é a série harmônica. E para t igual a menos 1? Para t igual a menos 1, a gente concluiu que essa soma dá praticamente a mesma coisa que a gente estudou naquela série alternada anteriormente. No exemplo 3, ela converge. Então, vamos voltar aqui. Como é que funciona isso daqui? Para ter um intervalo aberto de menos 1 a 1, ela converge. No intervalo t igual a 1, ela diverge porque a série é harmônica. E no intervalo t igual a menos 1? No intervalo t a menos 1, ela é a menos de uma contínua, exatamente o que a gente tinha estudado aqui, nessas séries, etc., que converge. Né? Okay? Então, qual é o resumo da história? Aquela série de lá, ela converge no aberto entre menos 1 e 1, nesse extremo ela diverge, e nesse outro daqui ela converge. Isso, gente, ilustra muito o caso geral. Né? E, em geral, você vai conseguir mostrar isso daqui, que a série converge no aberto e nos extremos dá problema, ou pelo menos você tem que estudar separadamente nos extremos. Tá bom? Então, por que isso ilustra o caso geral? Por causa disso daqui, o raio de convergência da série. Como é que ele funciona? Esse daqui é o exemplo típico. O caso geral dele é o seguinte, né? Okay? Considere D o conjunto dos pontos onde a série converge. Então, como é que acontece isso daqui? Em geral, vamos considerar esse caso, porque tanto faz esse quanto o outro. O que pode acontecer com essa série? Primeiro, ela pode convergir para todos os reais. É o caso que a gente viu naquela série da solução da equação de Hermite, né? A série convergia para todos os pontos, etc. Né? Ou então, existe um número R, tal que ela converge aqui, ó, na desigualdade estrita, e diverge para fora. E nos extremos, ela pode ou não convergir, nesse extremo e nesse daqui. Ou então, pode acontecer uma coisa terrível, né? Que ela só converja para t igual a zero. Para t igual a zero é a soma trivial aqui, ela sempre converge. Então, gente, nós não vamos demonstrar esse teorema, mas a gente vai usar bastante. Para a convergência disso, só tem 3 possibilidades. Ou converge para todo t, ou converge no intervalo aberto centrado no t, e nos extremos ela pode ou não convergir, ou só converge no t igual a zero. Esse número R é dito raio de convergência da série. Por exemplo, nesse exemplo que a gente viu aqui, ela converge para módulo de t estrito menor do que 1. Então, o raio de convergência é 1. E nos extremos, ela pode ou não convergir. Então, ela não converge nesse daqui. Então, esse daí está o exemplo que a gente viu. Né? O exemplo 4 ilustra exatamente isso daqui. Né? Agora, uma série que não só converge no t igual a zero. Por exemplo, você pega j fatorial, t elevado a j. Hoje, essa daqui, se o t for diferente de zero, o termo geral não tende a zero e a série não converge. Tá legal? Então, essa que é a ideia. E como é que a gente calcula esse raio de convergência? Genericamente falando, ele não é tão simples. Mas nos casos em que a gente pode aplicar o teste da razão, é muito simples. Quando você aplica o teste da razão, como é que você faz? Pega uma série como essa daqui e aplica o teste da razão. O seguinte dividido pelo anterior. Aí, olha, eu tenho uma potência t menos t0 elevado a j mais 1 e aqui embaixo elevado a j. Tudo em módulo, que é absolutamente convergente que a gente está querendo.
Aí você fica com esse daqui, vezes isso. Se esse limite existe, então isso daqui dá L. E pelo teste da razão, quando que essa série converge? Quando isso daqui for menor do que 1. Então o que a gente conclui? A gente conclui isso daqui, olha, né? Que isso, ou a série converge se isso for menor do que 1, ou seja, um intervalo centrado no T0 de raio 1 sobre L. Poxa, então o raio é exatamente esse daqui. Tá certo? Essa aqui é a brincadeira que a gente está fazendo, né? Então, voltando, só para a gente resumir o que foi feito até agora, a gente falou de série de potências, vimos um exemplo importante desse teorema aqui, um exemplo que ilustra tudo que está acontecendo. Enunciou o teorema em geral. Então, você só pode ter 3 casos: ou converge tudo, ou converge no intervalo finito, ou não converge só no número. Né? Esse R é dito raio de convergência, e por convenção você disse que aqui o raio é infinito, e aqui você disse que o raio é 0. Então essa aqui é a ideia que está acontecendo daí. E como é que a gente calcula esse raio? Pelo teste da razão. Pelo menos é esses os casos que a gente vai conseguir fazer em geral. Né? Então quem é o raio de convergência? É 1 sobre esse limite daqui. Por que 1 sobre? Porque no teste da razão dá esse número e isso aqui tem que ser menor do que 1. Então você conclui que ela converge, né, para isso ser menor do que 1, o T menos T0 tem que ser menor do que isso daqui. Tá bom? Então tá aí. Né? A gente não demonstrou o resultado, mas ilustrou como é que pode fazer. O outro resultado que a gente vai usar sem demonstração, porque a demonstração é muito longa e trabalhosa, a gente vai usar o seguinte: suponha que essa série daqui converja naquele raio de convergência. Tá certo? Então isso define a função está definida pelo menos aqui, então essa função é derivável aqui dentro. E a derivada, você deriva termo a termo. Uau, olha só, essa é uma notícia super legal, né? A gente tinha ilustrado isso na aula passada, dizendo que considerar aqui as derivadas não interferia lá na convergência da série. Aqui é um pouquinho mais sofisticado, a gente tem uma série de potências que convergem nesse intervalo. Nesse intervalo ela define uma função que é derivável. E é derivável em todo o intervalo. E a derivada é dada por derivação termo a termo. Isso quer dizer que lidar com séries é muito fácil, desde que a gente saiba que ela converge. Então, como é que você deriva? É como se fosse polinômio. Deriva termo a termo. Tá legal? Né? Então, tá aí. Né? Agora, eu posso aplicar esse mesmo resultado nessa derivada e concluir que a derivada segunda também converge no mesmo raio. Uau! Então, olha só, se eu souber que a série converge nesse raio, eu sei que isso define uma função que tem todas as derivadas convergentes naquele mesmo raio. Uau! Então, isso é uma ideia super legal. Né? Por exemplo, a gente já consegue mostrar que aquelas séries que apareceram lá na equação de Hermite são de fato soluções da equação de Hermite. Lembra lá como é que era? Deixa a gente voltar só um minutinho, porque isso é tão legal que vale a pena a gente insistir. Essa foi a motivação que a gente usou para introduzir a série. E vimos que a equação de Hermite, vamos voltar lá na equação de Hermite, né, que tinha esse Tzinho aqui que confundia tudo. Essa equação, usando a motivação, etc., tinha esse candidato à solução. E a gente nem sabia até então como é que isso aqui funcionava. Pelo que a gente viu, usando o teste da razão, isso daqui define uma função que convergente, né, essa função é convergente para todo T, define uma função. E agora a gente está vendo o seguinte: dentro do raio de convergência, essa função é derivável. Então essa tem
primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, etc. Mesma coisa com essa. E por construção, são soluções da equação de Hermite. Então a gente já resolveu a equação de Hermite. Poxa vida, isso né? É claro, a gente está admitindo alguns resultados, mas está muito bom, né? Então, ela tem a primeira e a segunda derivada, e aí então é a solução sim. Uma última brincadeira que a gente vai ver é a seguinte: as séries são uma forma muito eficiente de você definir novas funções. Por quê? Porque você define com a série converge, as próprias soluções da equação de Hermite são funções novas, né? Mas ficou a pergunta: e as funções antigas? Onde fica nessa história? Né? Ora, as funções antigas estão relacionadas com a série, sim, e a gente vai ver isso direitinho na aula que vem. E esse exemplo aqui ilustra um negócio bem legal. Olha só, essa é aquela série que a gente estudou, converge para módulo de t menor do que 1, no t igual a 1 ela diverge, no t igual a menos 1 ela converge, etc. Pois olha, essa função aqui é exatamente 1 menos o ln de t menos 1. Uau, olha só que coisa fantástica. De fato, o ln aqui está errado, gente. É de 1 menos t, porque isso aqui tem que ser positivo, né? Porque aqui eu acho que está colocado certo. Né? Por que é isso daqui? Olha só, vamos indicar por f essa função. Define uma função definida em módulo de t menor do que 1. Né? Okay. Agora, essa função pode ser derivada. Por quê? Porque dentro do raio de convergência ela é derivada. Agora, deriva essa função. Não. Essa daqui é a série geométrica de razão t. E a série geométrica, eu sei a soma dá isso daqui. Então a derivada é essa. Uau! Se eu sei essa derivada, né, eu integro e tenho uma função que aparece aqui. Tem uma função que aparece aqui. É a integral dessa daqui, que é a soma da progressão geométrica. Né? A menos de uma constante é isso, e eu calculo a constante avaliando no t igual a 0, fica ln de 1, então cai 1. Então essa aqui é exatamente o ln de 1 menos t, aqui está errado, gente. Só um sinalzinho aqui. Né? E aí, por último, só para a gente terminar a aula aí, mostrando uma coisa gozada, né? Lembra aquela série que a gente estudou, que decresce, que cresce, etc., né? Ela está relacionada com isso daqui se eu fizer o limite com t igual a menos 1. No limite com t igual a menos 1, olha, fica 1 menos 1, mais meio, menos 1 terço, etc. Isso é 1 menos o ln de 2. Eu vou fazer t igual a menos 1 aqui. T igual a menos 1 aqui. ln de 2. Então, essa soma toda dá ln de 2. Por quê? Porque essa série converge no ponto t igual a menos 1. Simplificando, olha só quem é aquela soma alternada que a gente viu antes. Né? Aquela soma alternada que a gente viu antes é exatamente o ln de 2. Uau! Então, era ela limitada por cima por 1, limitada por baixo por meio, uma convergia, a outra também. Qual é o valor do limite? Não, ln de 2. É claro que isso daqui é uma engenharia danada, né? Nem sempre a gente consegue fazer cálculos assim tão precisos. Em geral, a gente não sabe calcular a soma da série. O melhor que a gente pode dizer é que ela converge, né? E melhor ainda, se converge absolutamente. E aí o resultado não é razoável perguntar por isso daí. Então, qual é o resumo final da história? Primeiro, esse teorema daqui. Das séries de potência, só isso aqui acontece e tem o raio de potência. E segundo, no raio de potência, dentro do raio de convergência, a gente pode derivar ela até quanto. Então, são coisas fáceis de fazer. Tá legal? Esse aqui é o resumo final aí da aula. Na próxima vez, a gente vai ver a relação
dessas séries com as funções conhecidas do cálculo. E a gente vai ver que as séries de fato engloba todo mundo, tá bom? Bom, desculpa aí, a gente passou um pouquinho do tempo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, tá tudo certo. Então tá bom, veja o resultado lá do módulo 2 que está lá no fórum de notícias, e hoje ainda eu vou colocar mais alguns resultados lá, tá bom? Tá certo. Um abração para todos então, e até a próxima aula. Até logo.